Você está sendo enganado e talvez o maior culpado seja você mesmo. Deixa eu adivinhar, você trabalha ali, ó, o dia inteiro e chega simplesmente destruído em casa. Você tem que encontrar energia suficiente para você poder estudar para concurso, ler aqueles materiais, aqueles PDFs simplesmente gigantescos ou até mesmo aqueles cursos. Cursos que você paga um absurdo e assistiu horas e horas de videoaula e simplesmente o resultado, que é a nota, não vem. O seu nome não está na lista de aprovados do concurso. E aí, concurseiro, vem aquela vozinha na cabeça à noite. Será que concurso público é pra mim? Será que eu não sou inteligente o suficiente? Porque o problema é o método. É um método antigo. É um método ultrapassado. E se eu te falar que hoje nós temos uma tecnologia, a inteligência artificial, que é uma arma secreta que mais de 90% dos concurseiros não estão utilizando para estudar para concursos. Eu tô falando de uma inteligência artificial, o poderoso Gemini, que vai pegar aquele edital monstruoso, gigantesco e transformar em um verdadeiro mapa para o tesouro. No caso, para a sua aprovação. Além disso, ele vai pegar, quebrar aquelas matérias que pareciam impossíveis de entender e vai transformar em pedacinhos que vai caber exatamente na sua cabeça. Além disso, vai criar flashcards, vai criar questões, vai criar quiz totalmente ilimitado e o melhor, conforme o estilo da sua banca examinadora. E aí, ó, tem até uma coisa que eu acho fantástica. Ele vai também se transformar em um professor socrático, aquele que vai te exigir você pensar até você encontrar a resposta, onde você vai conseguir identificar todos os seus erros, todas as suas falhas e aonde você vai conseguir melhorar. E provavelmente você tem uma vida, você tem uma família, você tem um emprego, você tem muitos compromissos e a sua vida não é simplesmente só estudar para concurso. E aí, às vezes, você pode ter pegado algum cronograma aí de algum outro método e tentado adaptar para sua realidade e você percebeu que não era tão simples assim, que não fazia sentido. E tudo isso, o poderoso Gemini vai conseguir te ajudar e muito mais. Independente, concurseiro, da sua idade, do nível de conhecimento que você tem de informática, esse vídeo aqui, ó, é passo a passo para pessoas que realmente estão iniciando nesse mundo da IA. Eu não estou aqui para ficar dando diquinhas bobas para você, concurseiro. Eu vou te entregar tudo aqui na tela, todos os prompts completos, todos os prompts. Porque dessa forma eu tenho a certeza que você vai conseguir potencializar os seus estudos para conseguir passar no concurso. E talvez, meu amigo, minha amiga, você ficou aí, já grifou muitos dos materiais de estudo, já resumiu muita coisa, mexeu com um monte de planilha, não sabe nem quantas questões já resolveu. Mas, muitas vezes, esses métodos antigos, eles não funcionam porque eles não foram feitos especificamente para você. Muito deles ignoram totalmente a sua vida real, a sua rotina. E o melhor, o Gemini já tá presente agora. Ele não é uma tecnologia do futuro, já tá disponível aí, ó, no seu computador, no seu celular, e é gratuito. Estudar utilizando IA vai te ajudar a potencializar muito, vai fazer que todo o seu esforço realmente vale a pena, que toda a sua energia que você investe nos estudos seja potencializada em 4 vezes mais. E esse é o objetivo do vídeo. Com esses prompts que eu vou estar disponibilizando aqui para você, vocês vão poder copiar e personalizar conforme a sua necessidade. E dar play, é só isso. É muito fácil. Então, já se prepara, já se concentra aqui nessa aula, porque o jeito de você estudar para concurso acabou de mudar agora. Uso número 1. Domando o monstro. O edital verticalizado e priorizado com inteligência. O erro mais comum de quem tá estudando para concurso e pega aquele edital gigantesco é pensar que ele fosse como uma lista de compra. Começa sempre estudando o primeiro e vai um por um até o fim. E isso é o maior erro. Um dos maiores segredos para estudar para concurso é saber o que é mais importante, o que mais cai, o que é mais relevante na prova. E a inteligência artificial do Google, o poderoso Gemini, ele vai criar um edital verticalizado, totalmente priorizado e comentado para você, concurseiro. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no site da banca do seu concurso, ou onde está o seu concurso. E lá você vai encontrar o edital. E aí você vai abrir o edital e você vai na parte onde ele fala as matérias. Normalmente é chamado de conteúdo programático. Aí, concurseiro, você vai simplesmente copiar tudo, selecionar tudo e dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Copiar do jeitinho que tá, não importa se tiver muito bagunçado. E aí você vai utilizar o prompt, que é um prompt número 1. Eu chamo de prompt de engenharia do edital e com triagem estratégica. Então você vai acessar o Gemini e você vai digitar o seguinte prompt. Mas presta muita atenção, porque esse prompt ele não pode ter uma vírgula sequer errada. Ele tem que ser exatamente do jeito que tá. Senão ele vai trazer um resultado diferente. Porque a inteligência artificial é muito sensível. Então, bora pro prompt. Prompt 1. Engenharia de edital e triagem estratégica. Contexto da operação. Você operará como um arquiteto de estratégia de concursos sênior, especializado em mineração de dados de bancas examinadoras e otimização de tempo de estudo. Seu papel é eliminar o estudo cego e direcionar o esforço do candidato exclusivamente para o que gera pontuação. Variáveis do aluno. Concurso-alvo. Pessoal, aqui vocês vão inserir o nome do concurso. Cargo-alvo. A mesma coisa. Aqui vocês vão inserir o nome do cargo que você está pretendendo. Banca examinadora. Aqui vocês vão colocar o nome da banca do seu concurso. Regras rígidas de comportamento anti-alucinação. Nenhuma suposição. Se a banca não tiver histórico estatístico claro para um tópico, você deve preencher a prioridade como indeterminada e explicar o motivo. Não invente pesos. Fidelidade ao texto. Utilize 100% do conteúdo programático fornecido na base de dados. Não omita tópicos e não adicione assuntos que não constam no texto. Diretrizes de execução. A partir do texto do edital bruto fornecido, construa uma tabela analítica estruturada com as seguintes
colunas obrigatórias. Macrodisciplina, a grande área de conhecimento. Microtópico, o assunto fracionado para estudo diário. Nível de prioridade, curva A, B e C. Classifique como A, crítico, B, intermediário ou C, periférico, com base na recorrência histórica da banca para os cargos escolares. DNA da banca. Como a banca cobra isso? Exemplo, copia e cola da lei seca, foca em jurisprudência atual, exige cálculo interpretativo. Diretriz de estudo, uma instrução de alto impacto sobre onde o aluno deve focar sua energia ao ler este tópico. Base de dados, edital bruto. Aí, pessoal, vocês vão colar aqui, ó, todo o conteúdo programático do edital, todas as matérias, não importa se for desorganizado. Você percebeu o que acabou de acontecer? Você simplesmente não deu uma ordem vaga, uma ordem genérica. Você deu para a inteligência artificial Gemini uma persona, um especialista sênior, e você deu um contexto muito claro, inclusive com o nome do concurso e o cargo pretendido. E ali você deu instruções específicas, colunas por colunas. E esse prompt também ativou até as regras de anti-alucinação, que é uma forma da inteligência artificial de trazer resultados 100% reais e verdadeiros. Basicamente, você não ficou pedindo para ele organizar o conteúdo para você. Você pediu uma análise estratégica completa. E o resultado de tudo isso é o puro ouro. Em questões de segundos, o Gemini vai te entregar a resposta completa, ou seja, o mapa do tesouro. O mapa que você deve focar para estudar para concurso. Então, esse aqui foi o prompt 1, o uso 1 de 5 usos que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Dessa forma, você acabou de transformar o pior inimigo do concurseiro em um mapa totalmente estratégico. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta que talvez seja um pouco incômoda. Do que adianta se você saber onde ir, você tem um mapa agora, mas quando você pega para estudar, a sua mente trava no primeiro assunto. E isso, meu amigo, tem uma explicação e não é falta de inteligência. O uso número 2, ele vai te mostrar exatamente o que está acontecendo e como você solucionar isso agora. Uso número 2, quebrando a matéria, transformando o conteúdo impossível em clareza total. Sabe quando você tá estudando e aí parece que tudo que você tá lendo ali é uma língua alienígena? Aquela sensação que você lê, mas só passa o olho e não consegue absorver nenhum conhecimento? Você lê, volta, lê e não entende nada. Isso não é falta de inteligência. Isso é falta de tradução. Porque muitas e muitas vezes aqueles conteúdos super difíceis de entender para concurso foram escritas para pessoas muito acadêmicas, muito pessoas com alto nível de conhecimento. E você, concurseiro, muitas vezes trabalha o dia inteiro, tem um monte de problema de família, tem filho, tem esposa, nossa, tem um monte de coisa para resolver e a sua energia mental já tá ali, ó, quase esgotando e ainda tem que estudar para concurso. E é dessa forma que o Gemini, a inteligência artificial do Google, vai ser o seu tradutor dessa língua alienígena. Presta atenção, você vai pegar e vai copiar o trecho, ali a situação que você mais está tendo a dificuldade. E aí você vai usar esse prompt número 2 que eu vou passar agora. Bora pro prompt. Prompt número 2. Descomplicação cognitiva e tradução de matéria. Contexto da operação. Você assumirá a persona de um professor de elite especializado em aprendizagem acelerada. Sua especialidade é pegar textos técnicos, jurídicos ou complexos e traduzi-los para a linguagem de um adulto que trabalha o dia todo e precisa entender o conceito de primeira. Variáveis do aluno. Disciplina. Aqui você vai inserir a matéria que você está tendo dificuldade. Banca examinadora. Aqui é onde você vai especificar a banca. Minha maior dificuldade aqui é... E aqui, concurseiro, você vai descrever o que você não entendeu, mas de uma maneira super tranquila, super falada, porque o Gemini vai entender. Regras rígidas de comportamento anti-alucinação. Rigor técnico. A simplificação da linguagem não pode, sob hipótese alguma, gerar imprecisão conceitual ou jurídica que faça o aluno errar qualquer questão. Separação entre fato e hipótese. Deixe claro o que é regra absoluta do texto e o que é apenas um exemplo criado por você, inteligência artificial, para facilitar o entendimento. Diretrizes de execução. Analise o material bruto fornecido e entregue as respostas divididas nas seguintes questões. Desconstrução do conceito. Explique o texto em linguagem coloquial, curta e grossa. Como você explicaria isso para um leigo em uma mesa de café? Ancoragem do mundo real. Crie uma analogia ou uma situação prática que ilustre o conceito perfeitamente. Mapeamento de armadilhas. Aponte exatamente qual palavra ou conceito a banca costuma alterar para criar as famosas pegadinhas sobre esse tema. Validação rápida. Formule 2 perguntas curtas e objetivas sobre a sua explicação para eu testar se realmente entendi. E também forneça o gabarito oculto ou toque final. Base de dados. Texto completo. Colhe aqui o trecho do PDF ou da lei que você não está entendendo. Pessoal, tudo isso aqui é estudar com inteligência. E sabe qual que é o melhor? Você pode usar esse prompt quantas e quantas vezes você quiser e pode personalizar conforme a sua necessidade. Ok, pessoal? Então, o prompt 2, o uso 2 de 5, acabou de ser entregue. Agora você vai conseguir realmente entender a matéria. Mas eu preciso te provar uma coisa antes de continuar. Eu quero que você imagine aí, pensa alguma matéria que você já estudou e você achou que tinha entendido. E lá na hora da prova, na hora de fazer a questão, simplesmente deu pane no seu cérebro. Travou tudo. Isso, concurseiro, não foi azar. Isso foi o seu cérebro reconhecendo aquela informação, porém, ele não conseguiu recuperar o conhecimento. Isso são coisas completamente diferentes.
prompts. E aqui, ó, o prompt número 3, ele vai instalar no seu estudo exatamente o que faz essa diferença na hora da prova. Uso número 3, fábrica de material ativo, flashcards e questões no estilo exato da sua banca. Sabe qual que é o maior erro de quem fica estudando para concurso e não sai do lugar? Eles acham que ficar grifando, resumindo, pintando para todo lado é o que realmente vai conseguir trazer o conhecimento para dentro do cérebro. E não é isso, meu amigo. Eu chamo isso de reconhecer. O aprender de verdade é você conseguir recuperar o conhecimento. Ou seja, é o seu cérebro sendo forçado a buscar a informação, o conhecimento do absoluto zero lá na sua memória. Tudo isso sem diquinha, sem sublinhado, sem cor, ou seja, na raça. E se você parar para analisar, é exatamente isso que é uma prova, porque ali você não tem muitas dicas. A inteligência artificial do Google, o poderoso Gemini, ele vai se tornar aqui a sua fábrica particular de material ativo de conhecimento para você. E esse prompt aqui, ó, ele é um pouco diferente, porque ele entrega 2 produtos. Então, presta muita atenção. Bora pro prompt! Prompt de geração de material de revisão ativa, flashcards e questões. Contexto de operação. Você atuará como um engenheiro de questões inéditas e estrategistas de retenção, spaced repetition. Seu objetivo é converter um material passivo de leitura em ferramentas de recordação ativa, com o perfil exato de cobrança da banca selecionada. Variáveis do aluno. Banca examinador. Aqui você vai inserir a banca. Nível de dificuldade desejado. Exemplo: médio, fácil, difícil, nível de juiz, nível técnico. Aí é você que decide. Regras rígidas de comportamento anti-alucinação. Gabarito inquestionável. As questões criadas devem ter apenas uma alternativa correta, sem margem para anulação. O embasamento do gabarito deve derivar estritamente do texto fornecido. Espelhamento da banca. Se a banca informada usa múltipla escolha, como por exemplo A até E, crie assim. Se usa certo ou errado, como a Sebrasp, crie nesse formato. Diretrizes de execução. Use o texto fornecido para gerar 2 produtos abaixo. Produto número 1. Bateria de flashcards. Crie 10 flashcards otimizados para aplicativos como o Anki, focados em decoreba de alto retorno, como por exemplo prazos, competências, exceções e etc. Formato. Frente vai ser a pergunta, ou seja, um texto direto e específico. O verso vai ser a resposta, ou seja, uma resposta concisa mais uma justificativa rápida. Produto 2. Simulador inédito. Crie 5 questões com o padrão semântico da banca. Aqui você vai inserir a banca. Inclua distratores inteligentes, ou seja, alternativas erradas que parecem muito certas. Entregue um gabarito de engenharia reserva no final. Não apenas diga a letra certa, mas destrua o erro de cada uma das outras alternativas. Base de dados. Material fonte. Colhe aqui o conteúdo que você deseja memorizar. Galera, vocês acabaram de criar com esse prompt um material de decoreba, de estudo, de revisão, que qualquer cursinho aí de 3 mil reais demoraria semanas pra criar. E tudo isso personalizado pra você. Ok? Então, esse aqui foi o prompt número 3 de 5. Mas agora eu vou te contar uma verdade que nenhum cursinho quer admitir pra você. Presta atenção. Ter o melhor material do mundo não garante a sua aprovação no concurso, meu concurseiro. Tudo isso porque existe uma grande diferença entre você estudar na sua calma, com tranquilidade, e fazer a prova na hora, na pressão. E infelizmente, essa diferença, esse abismo, consegue eliminar muitos concurseiros na hora da prova. E é exatamente o que esse prompt número 4, ele vai resolver pra você. Mas antes da gente ir pro prompt 4, pra mostrar aqui na tela pra você, a gente precisa falar uma coisa muito importante. Se o Gemini te deu uma resposta que você não achou muito legal, você vai falar pra ele, refaça a sua resposta. Você pode criticar o Gemini. Fala assim: eu não gostei de sua resposta, preciso dela mais aprimorada, reescreva. Você vai conversando com o Gemini como se fosse um assistente seu. E não fique com medo, porque ele foi feito pra isso. Ele só quer te dar a melhor resposta. E é por isso que você deve sim apertar o Gemini até extrair o puro ouro que você precisa. E o mais importante, quanto mais conteúdo você anexar, quanto mais contexto você anexar, melhor e mais personalizada as respostas serão. Beleza? A dica foi passada e bora continuar. Uso número 4. O professor que te desafia. O tutor socrático que faz o diagnóstico dos seus pontos cegos. Concurseiro, você pode até mesmo saber de cor a matéria. Pode ter lido aquele capítulo ali, ó, 3, 4, 5 vezes. Será que você absorveu o conhecimento? Ou você apenas reconhece ali as palavras que estão sendo ditas? Porque existe uma diferença gigantesca entre reconhecer e saber. E essa é a diferença que realmente separa quem passa em concurso e quem bate na trava, mas não consegue a aprovação. Nesse uso aqui, o Gemini vai agir como se fosse um professor socrático, que nada mais é do que aquele professor que não vai te dar a resposta de uma maneira fácil. Ele vai te fazer você pensar, ele vai fazer você encontrar a explicação com as suas próprias palavras. Ou seja, é aquele professor que vai realmente te colocar na berlinda. Então, bora pro prompt. Prompt 4. Tutoria socrática. Treinamento sobre pressão. Contexto da operação. Atue como um tutor socrático implacável e examinador oral. Sua missão é diagnosticar falhas no meu conhecimento através de interrogatório ativo, forçando o meu cérebro a recuperar a informação em vez de apenas reconhecê-la. Variáveis do aluno. Tema a ser testado. Pessoal, aqui vocês vão inserir o tema ou a lei ou o que vocês precisam testar. Banca. Nível. Aqui você vai colocar banca e também o nível que você está querendo. Regras rígidas de comportamento. Diretriz de contenção. Proibido dar a resposta. Sob absolutamente nenhuma circunstância, você deve resumir a matéria
pode me dar explicações longas de antemão ou mesmo me dar a resposta se eu errar. Se eu errar, aponte que a lógica está falha e me faça uma pergunta mais fragmentada ou indique uma pista indireta para que eu chegue à conclusão. Botão de pânico. Se eu digitar desisto apenas neste cenário, encerre a restrição e forneça a resposta completa e encerre a sessão. Diretrizes de execução. Inicie a conversa me fazendo apenas uma pergunta sobre o tema. Ela deve exigir a aplicação do conceito e não apenas o conceito em si. Aguarde a resposta. Depois, avalie a minha resposta criticamente. Confirme se eu errei, se eu acertei, e em seguida faça a próxima pergunta, elevando levemente a dificuldade. Após 5 rodadas completas, encerre o exercício e me entregue um diagnóstico de vulnerabilidade, que é um relatório curto apontando onde a minha base teórica está rachada e o que eu devo priorizar na revisão. Comando de início. Estou pronto. Faça a primeira pergunta. Concurseiro. Esse prompt aqui, ele é fantástico. Ele é o mais absurdo que existe nessa aula. Vocês perceberam tudo isso aqui, pessoal? Agora você sabe o que você domina e ele também vai te entregar o que você tá com dificuldade. Beleza, é incrível. Ok, o prompt 4 foi entregue. Agora a gente já vai para o último prompt. Mas eu preciso te contar o verdadeiro motivo pelo qual muitos concurseiros desistem. E não é sobre preguiça, não é sobre falta de vontade. É o cronograma de estudo que já não funciona na primeira semana. Aí bate a culpa, bate o desânimo. E é aquele recomeço do zero que nunca termina. Então, o prompt número 5, ele não é apenas um simples cronograma. É um verdadeiro sistema completo que continua funcionando, mesmo quando você falha ou quando você tá com muita dificuldade na sua vida pessoal. Uso número 5, o plano de voo. O cronograma personalizado com revisão automática e protocolos de falha. Se você tá aqui nesse vídeo, você já tem muita coisa. Como, por exemplo, o mapa, que é o edital verticalizado, a chave principal, que é a tradução, o combustível, que é o material ativo, e agora você acabou de aprender a ter o professor socrático. Percebe que já tá bem completinho? Só que agora você precisa de um plano de voo, ou seja, você precisa do cronograma que realmente respeita a sua vida como ela é, que vai também até automatizar as suas revisões, e que ainda vai ter um protocolo para aqueles dias que as coisas não estão dando muito bem. Porque, concurseiro, você que trabalha, você sabe que a vida não é linear, não é bonitinha, não é certinha. Tem dia que o seu filho vai adoecer, tem dia que você vai ter que ficar até tardão da noite no trabalho, e vai ter dia que você tá assim, ó, acabado, e que você não tem energia mental de ler sequer um parágrafo. E muitos daqueles métodos genéricos antigos ultrapassados, eles não prevê isso, eles não têm nenhuma solução pra isso. E aí muitas vezes acontece que você perde um dia, 2, 3, 4 e vai só enrolando. Enfim, você já entendeu. Tá na hora de abandonar esses cronogramas que não servem pra nada. E o poderoso Gemini, inteligência artificial do Google, ele vai resolver isso com maestria pra você. E esse prompt é o que fecha todo esse sistema, toda essa aula. Então, bora pro prompt. Prompt 5. Arquitetura de cronograma e protocolo de contingência. Contexto da operação. Atue como um mentor de produtividade executiva e arquiteto de ciclos de estudo. O seu foco é o mundo real. Você cria cronogramas para pessoas com vidas complexas, que trabalham em tempo integral, que têm imprevistos e até fadigas. Variáveis do aluno. Tempo disponível entre segunda e sexta-feira. Aqui, pessoal, vocês vão colocar quantas horas você tem disponível por dia durante a semana. Tempo disponível entre sábado e domingo. Mesma coisa, só que aqui no sábado e domingo, quanto tempo você tem disponível para estudar. Matéria de maior peso. Aqui vocês vão colocar as matérias mais importantes, que eu já ensinei lá no outro prompt. Meu ponto fraco. Aqui você vai inserir onde você tem mais dificuldade. Meu ponto forte. Aqui você vai inserir as matérias que você já tem muito domínio. Regras rígidas de comportamento anti-alucinação. Realismo extremo. Não proponha blocos ininterruptos de 3 horas sem pausa. Inclua gestão de estresse, como por exemplo, blocos de 50 minutos com 10 minutos para descanso. Priorização lógica. Aloque a matéria classificada como ponto fraco obrigatoriamente no início da semana ou no primeiro bloco do dia, quando a reserva de energia cognitiva está no auge. Diretrizes de execução. Construa o meu planejamento estratégico dividido em 2 entregas. Entrega 1. O ciclo de estudo semanal. Tabela. Crie uma tabela de alocação de tempo. Intercale teoria, bateria de questões e revisões sistemáticas. Não limite o ciclo aos dias da semana. Exemplo, segunda, terça. Formate como dia 1, dia 2, para que o ciclo rode de forma contínua, mesmo se eu pular um dia. Entrega 2. Protocolo de falhas e retomada. O mais importante. Crie um manual de ação comportamental e técnico para os seguintes cenários reais. Microfalha. Cheguei do trabalho exausto e só tenho 30 minutos de energia em vez das 3 horas previstas. O que eu faço nesses 30 minutos para não zerar o dia? Macrofalha. Fiquei doente ou tive problemas familiares e perdi 4 dias de estudos seguidos. Como retomo o ciclo sem me desesperar com o acúmulo e sem tentar compensar tudo no fim de semana? Defina um passo a passo prático. Galera, esse cronograma, ele é como se fosse um cronograma feito por um mentor especialista em concurso caríssimo. Só que você vai conseguir fazer, você mesmo vai conseguir fazer isso de forma gratuita em poucos minutos. Mas calma, respira. Se você tá aqui nesse vídeo até agora, você faz parte de um grupo de minoria de concurseiros que realmente estão fazendo o seu melhor. O Gemini nunca vai te deixar sozinho, mas é muito importante que você saiba que você é o comandante. O Gemini, ele vai potencializar, ou seja, você é responsável pela verificação das fontes, de realmente saber se tudo aquilo ali que o Gemini está te falando é realmente verdade e ele está correto, ok? Gemini, ele vai potencializar os seus estudos, mas ele não vai sentar na cadeira na hora de fazer a prova do seu concurso. E vocês perceberam que tudo isso aqui que eu expliquei nesse vídeo não foi basicamente apenas uma teoria, foi método. E pessoal, se vocês preferirem, ali na descrição do vídeo e também no comentário fixado, vai ter o link para vocês pegarem de forma segura, super fácil de copiar e de colar, simplesmente fácil, rápido, todos esses prompts em PDF ou ali num arquivo Word para você já utilizar ainda hoje. Dá uma olhadinha lá, pega esse material que é muito importante para vocês e toma cuidado, porque cada linha errada, fora do lugar, ou cada palavrinha pode trazer um resultado
resultado completamente diferente, porque a inteligência artificial, ela é muito sensível. E assim, meu amigo, se esse vídeo te ajudou, pode ser também que ele ajude outras pessoas. Então já compartilha esse vídeo com seus amigos, colegas e familiares em suas redes sociais. Já deixa também aquele seu like, que dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a recomendar ele para mais e mais pessoas. Se você não é inscrito do canal, se inscreva para você ficar por dentro de muitos conteúdos excelentes que estão por vir. Se você quiser conversar comigo, me acompanhe lá no Instagram, @professor.zeta, e o Zeta é com 2 T's. E o mais importante de tudo isso aqui para mim, pessoal, são os seus comentários. Deixe os seus comentários aí. Gratidão, Deus, por tudo, e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!